Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho da Chupeta. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de Geometria Analítica, ou seja, Geometria Analítica parte 2. E para quem não viu a Geometria Analítica parte 1, pausa esse vídeo, pessoal, volta lá rapidinho, porque é fundamental, é importantíssimo para que você possa entender as próximas aulas desse assunto, desta playlist que eu estou montando para vocês, ok? E na aulinha de hoje, nós vamos trabalhar com a distância entre dois pontos, leitura de fórmula, nada de decoreba. Nós vamos ver a condição de alinhamento de três pontos, quando é que três pontos estão alinhados, quando é que três pontos vão ser colineares. Nós vamos ver também, na sequência, determinação da área de uma região triangular, conhecendo-se as coordenadas dos seus três vértices. Nada de fórmula de área, lá da geometria plana. Tudo por geometria analítica, ok? Então eu te convido, fique comigo até o final desta aula e vamos tornar a matemática cada vez mais Melzinho na Chupeta. Vamos nessa! Muito bem, pessoal, e antes de nós começarmos nesta aula, eu gostaria que você já deixasse aí deixa o teu joinha, né? Dê aquele joinha, aquela força para o professor. Coloque nos comentários também, né? Se você está curtindo esta aula, se você está aproveitando as aulas desta e das outras playlists, para que eu possa me basear nos comentários de vocês e atender vocês cada vez melhor, ok? Nós vamos falar um pouquinho, pessoal, vamos fazer uma revisãozinha sobre a aula passada sobre sistema cartesiano ortogonal, mas eu vou direto nas coordenadas de pontos e na distância entre eles. Vamos nessa. Muito bem, pessoal, nós vamos começar então calculando a distância entre dois pontos, conhecendo-se as suas coordenadas. É claro que se eu perguntar para vocês, geometricamente, o que é a distância entre dois pontos, você deve me responder que é o menor segmento de reta que une esses pontos. Mas eu quero saber quanto vale essa distância. E para nós calcularmos a distância entre dois pontos, para nós obtermos esse valor, basta que você tenha em mãos as coordenadas dos dois pontos. Então coloquei para vocês aqui, seja o ponto A de coordenadas 3 e 2, quando o teu x for 3, o teu y vale 2. Então vou colocar aqui em cima as coordenadas do ponto A, 3 e 2. Só que eu gostaria, pessoal, olha lá, que você de casa falasse o seguinte, já começasse aos pouquinhos lendo matematicamente comigo. Lembra da primeira aula dessa playlist? Sempre que eu falar em x, vem à tua cabeça a palavra abscissa. Sempre que eu falar em y, vem à tua cabeça a palavra ordenada. Então eu posso afirmar para vocês que o ponto A, ele tem coordenadas 3 e 2, em que a sua abscissa vale 3 e a sua ordenada vale 2. O ponto B tem coordenadas 7 e 5. Eu estou informando para vocês que o ponto B tem abscissa 7, ordenada 5. Vai te acostumando que você vai ver quando nós chegarmos ao final dessa primeira etapa aqui, pessoal, você vai saber, você vai verificar que a leitura é importantíssima. Abscissa 3, ordenada 2. Abscissa 7, ordenada 5. Mas a distância entre esses dois pontos é o menor segmento de reta entre esses pontos e eu vou chamar essa distância de D. Dá para tu perceberes que se eu puxar o meu pontilhado aqui, ó, eu vou ter que este pontilhado que eu estou destacando é a distância do 3 para o 7. E a distância do 3 para o 7 é nada mais, nada menos que 7 menos 3, que dá 4. Nós temos que este pontilhado que eu estou destacando aqui, pessoal, é a distância do 2 para o 5. E a distância do 2 para o 5 é 5 menos 2, que vai dar um total de 3. Como nós temos um ângulo de 90 graus aqui, olha lá, eu acabei de formar para vocês um triângulo retângulo. E se você tem triângulo retângulo em mãos, você tem hipotenusa, você tem catetos e você vai ter, consequentemente, o tal do teorema de Pitágoras. Vamos aplicar aqui, pessoal? Vamos lá? A hipotenusa vale D, que é a distância que nós queremos descobrir. Os catetos são 4 e 3. Então, pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas vem cá, aqui você vai calcular a distância ao quadrado. O que eu perguntei para vocês é o valor da distância D. Eu quero eliminar o expoente 2. E quando você quer eliminar o expoente 2 de uma equação, o que você faz? Você aplica raiz quadrada em ambos os membros dessa equação. Então você vai ter raiz quadrada de D elevado no expoente 2 igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Olha lá, foca aqui, vem cá. Tu não vai inventar
de cortar ou eliminar ou simplificar, como tu quiseres chamar, o expoente 2 com índice. Porque lá dentro da tua casinha, do teu radical, tu tens uma soma. Eu só posso simplificar se eu tiver uma multiplicação ou divisão, ok? Então deixemos assim. Agora, como eu já sei que esta distância é um valor positivo, e por saber que é positivo, eu posso efetuar uma simplificação. E este D, ele vai sair do teu radical. Agora pergunto para vocês, de onde é que saiu este 4 aqui, gente? Este 4 é a diferença entre o 7 e o 3. Então, ao invés do 4, você concorda que eu posso colocar 7 menos 3, que é o teu 4, ainda conserva o elevado no expoente 2. Agora, de onde é que saiu este 3 aqui, professor? Este 3 aqui é a diferença entre 5 e 2. Então, no lugar do 3, eu ainda posso colocar, pessoal, a diferença entre 5 e 2 ainda elevado ao quadrado. Mas eu posso afirmar para vocês que a distância do ponto A ao ponto B vai ser igual a... Olha só, eu já dei uma ajeitada, uma mexida, uma lapidada na tua anotação. A distância do ponto A ao ponto B, eu já estou chamando de DAB. Ok? Agora você sabe que 7 é a abscissa do ponto B. Isso. Tu sabes que 3 é a abscissa do ponto A. Então, falando matematicamente para vocês, você tem a abscissa do ponto B menos a abscissa do ponto A elevado ao quadrado, mais. Agora você sabe que o 5 é a ordenada do ponto B. E você já sabe que 2 é a ordenada do ponto A. Então, 5 menos 2, você vai ter nada menos, nada menos, nada mais, nada menos, que é a diferença entre as ordenadas elevado ao quadrado. Agora, aí em casa, pessoal, eu gostaria que você efetuasse uma leitura matemática comigo. Porque a maioria dos alunos está falando, professor, eu não acredito que eu vou ter que decorar essa fórmula. Ou muitos de vocês já falam assim, professor, essa fórmula está numa cartolina atrás da porta do meu quarto. Está na parede do meu quarto aquela cartolina. Eu acordo e dou bom dia, distância entre A e B, blá, 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 blá. E é uma fórmula imensa. Se você pensar assim, pessoal, está na hora de você rever o seu conceito em aprender matemática. Olha para cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha só o que eu vou fazer com vocês. Sempre que daqui para frente nós perguntarmos, calcule a distância entre dois pontos, o que eu quero que você faça? A distância entre dois pontos vai ser dada pela raiz quadrada. Vamos de novo. A distância entre dois pontos vai ser dada pela raiz quadrada. Raiz quadrada de quem? Da diferença das abscissas ao quadrado, mais a diferença das ordenadas também ao quadrado. Então vamos de novo. Eu quero duas partezinhas. Quando eu perguntar quanto é que vale a distância de dois pontos, se você tem as coordenadas desses pontos, basta aplicar raiz quadrada. Professor, o problema é que a raiz, eu já gravei que tem na fórmula. O problema é que está lá dentro. O que está lá dentro é uma leitura. O que você coloca dentro da raiz? A diferença das abscissas ao quadrado, mais a diferença das ordenadas ao quadrado. Pode não perceber, mas isso é muito mais suave, muito mais fácil de memorizar do que quando o aluno decora e fala assim, né? A distância, olha só, agora eu vou imitar você, tá bom? Olha, vamos lá. A distância entre A e B é dada por raiz quadrada, abre parênteses, xb menos xa, fecha parênteses, eleva tudo isso ao quadrado, mais, abre parênteses, yb menos agora o y do A, fecha parênteses, eleva ao quadrado da Silva. Isso, botou até sobrenome de tão extenso que é o negócio, né, velho? Então, simplesmente, eu quero que você leia. Raiz quadrada. E lá dentro, professor, vamos lá comigo aí de casa? A diferença das abscissas ao quadrado, mais a diferença das ordenadas ao quadrado, a diferença das abscissas ao quadrado, mais a diferença das ordenadas ao quadrado. Então, a distância de dois pontos vai ser o quê? Para fechar, raiz quadrada da diferença das abscissas ao quadrado, diferenças ordenadas ao quadrado, diferença abscissa ao quadrado, diferença ordenada ao quadrado. Fechou, velho? Tranquilaço? Mas fica aí, porque tem muito mais. Vamos nessa. Muito bem, pessoal, mas ainda falando na parte de pontos. Não agora na distância entre pontos, mas agora, quando eu perguntar para vocês, dados os três pontos com as suas respectivas coordenadas, eu quero saber se existe uma única reta que passa por eles. Traduzindo, eu quero saber se esses pontos eles estão alinhados. Em outras palavras, eu quero saber se esses três pontos eles são ditos colineares. Vem cá, gente. Não adianta na hora da prova, e muito aluno tenta fazer isso e não funciona,
Ele pega as coordenadas dos pontos A, B, C, vai no sistema cartesiano ortogonal e começa a efetuar as localizações desses pontos. O ponto A é 2 e 3. Quando o teu x for 2, o teu y vale 3. Aí você vai lá e marca o ponto A. O teu ponto B, menos 1 e 0. Quando o teu x for menos 1, o teu y vai ser igual a 0. Aí você marca o ponto B. O teu ponto C, 4 e 5. Quando o teu x for 4, o teu y vai ser 5, o teu ponto C. Aí o aluno olha para o ponto A, olha lá. Ele olha para o ponto B, ponto A, ponto B, olha para o ponto C. Ele fica pensando, mas será que esses 3 pontos, eles são alinhados? Eles estão alinhados? Eles são colineares? Aí o aluno tenta fazer a olho, né? Ele vai lá e puxa assim, ó. Acho que esses pontos, eles estão alinhados. Estou imitando você na prova, hein? Você vai lá e faz isso aqui. Não, mas... se eles estivessem alinhados, ia dar certinho a alternativa A. Aí o aluno olha para um lado, olha para o outro, dá aquele jeitinho brasileiro, ele vai lá e dá uma reforçada no ponto B, dá uma reforçada no ponto A, dá uma reforçada no ponto C, fala assim, feito! Olha lá, estão alinhados, não é isso, pessoal? Barbadinho, melzinho na chupeta. Não podemos confiar no teu desenho. Não reclamando que você desenhe mal, né, gente? Mas para nós termos certeza de que 3 pontos são colineares, de que 3 pontos estão alinhados, nós vamos pegar as coordenadas desses 3 pontos, vamos montar o determinante formado por essas 3 coordenadas, o teu determinante que eu vou chamar de det, e se esse determinante for igual a 0, os pontos vão estar alinhados, ou seja, serão colineares, ou seja, existe uma reta que passa por eles. Agora, se o determinante não for 0, os pontos estarão desalinhados e nós vamos ter uma consequência para isso, ok? Vamos fazer comigo? Professor, como é que eu faço, como é que eu monto o determinante formado pelas coordenadas? Você pega as coordenadas do ponto A, olha lá, o 2 e o 3. Você pega as coordenadas do ponto B, no caso, menos 1, olha lá, e o 0. Você pega as coordenadas do ponto C, no caso o 4 e tu tens o 5. Após colocarmos as coordenadas dos 3 pontos em forma de coluna, você vai repetir as coordenadas do primeiro ponto, no caso, as coordenadas do ponto A. Ok até aqui? Muito bem. Agora pensa comigo. Colocado ali, montado o meu determinante, você vai marcar 3 diagonais com inclinação para a tua esquerda. Olá, pessoal, para a tua esquerda. 3 diagonais com inclinação para a tua esquerda. E você vai efetuar os produtos entre esses elementos. Vamos ver quando é que vai dar isso aqui? 2 vezes 0, deixa eu colocar aqui, 2 vezes 0 vai dar um total de 0. Aqui menos 1 vezes 5 vai dar um total de menos o teu 5. Aqui você vai ter 4 vezes 3, vai dar um total de 12 positivo. Ok, agora vamos dar sequência. Você vai marcar agora 3 diagonais com inclinação para a tua direita. Olha lá, 3 diagonais com inclinação para a tua direita. E você vai efetuar os produtos entre esses elementos, alterando os seus sinais. Você tem menos 1 vezes 3, vai resultar em menos 3. Como eu quero alterar o sinal, vou colocar simplesmente 3 positivo. Você tem 4 vezes 0, dá um total de 0. Não precisa alterar o sinal do 0, porque 0 e menos 0 é a mesma coisa. 2 vezes 5 dá 10, 10 positivo. Eu vou alterar o sinal, automaticamente você vai ter menos o 10. E agora o que eu faço com todos esses valores, professor? Agora basta, olha aqui, deixa eu só separar aqui para não ficar muito juntinho. Olha lá, mais. Você vai somar todos esses resultados. E somando os resultados, façamos comigo. Você tem 3. Com menos 10 vai dar um total de menos 7. Agora, menos 7 com menos 5 vai dar um total de quanto? Menos 12. Agora, menos 12 com mais 12 vai dar um total de quanto? Vai dar um total de 0. Opa! O determinante deu 0. E se o determinante deu 0, eu posso afirmar para vocês, não preciso nem fazer riscaria, que os 3 pontos obrigatoriamente estarão alinhados, ou seja, serão considerados pontos colineares. Gente, então podemos colocar aqui assim, sempre que o determinante formado pelas coordenadas dos 3 pontos for igual a 0, nós poderemos afirmar que
que os três pontos estarão alinhados, ou seja, serão colineares. Professor, e caso na hora da prova o determinante fosse positivo ou negativo, ou seja, diferente do zero, o que nós teríamos como consequência? Presta atenção e vem comigo. Muito bem, pessoal, agora vem cá. Eu peguei para vocês praticamente quase os mesmos três pontos. Eu só alterei as coordenadas do ponto C. E nós temos o ponto A de coordenadas 2 e 3, o ponto B de coordenadas menos 1 e 0 e o ponto C de coordenadas 5 e menos 2. Eu pergunto para vocês, será que esses três pontos, eles estão alinhados, ou seja, será que eles são colineares? Temos que montar o determinante formado pelas suas coordenadas. Se este for igual a zero, como acabamos de ver, os pontos estarão alinhados. Se ele for diferente de zero, eles estarão desalinhados. Então vamos lá. O determinante que eu vou chamar de det, lembra como é que você monta? Você coloca as coordenadas do primeiro ponto, do ponto A, as coordenadas do ponto B, as coordenadas do ponto C. Colocadas as coordenadas dos três pontos em colunas, você vai repetir as coordenadas do primeiro. Agora o que você faz? Você marca três diagonais com inclinação para a tua esquerda. Olha lá, três diagonais com inclinação para a tua esquerda. E efetuemos os produtos entre esses elementos. Aqui você vai ter 2 vezes 0 dá um total de 0, menos 1 vezes menos 2 dá mais 2, e aqui você vai ter 5 vezes 3 vai dar um total de 15. Ok, agora vamos lá. Você vai marcar, pessoal, três diagonais com inclinação para a tua direita. Olha, três diagonais com inclinação para a tua direita. Façamos a mesma coisa. Efetuemos o produto entre esses elementos das diagonais, alterando os resultados, os sinais dos resultados. Aqui você vai ter menos 1 vezes 3, vai dar um total de menos 3. Alterando o sinal, você vai ter mais 3. Aqui você vai ter 5 vezes 0, vai dar um total de 0. Então, 5 vezes 0 dá 0, não precisa alterar sinal. Agora, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Alterando o sinal, você vai ter mais 4. E agora, o que eu faço, professor? Eu vou somar todos esses elementos. E se nós somarmos os elementos, você vai ter aqui 3. Somado com 4 dá um total de 7. 7 mais 2 vai dar um total de 9. E 9 mais 15 vai dar um total de 24. Então, o determinante formado pelas coordenadas desses três números deu 24. Se o determinante deu 24, pessoal, qual é a consequência disso? A consequência é que este determinante ele é diferente de zero. E se o determinante for diferente de zero, ou positivo ou negativo, os pontos não estarão alinhados. E se eles não estarão alinhados, qual é a consequência? Eles estarão desalinhados. E quando você tem, venho, três pontos desalinhados, eles formarão para você os vértices, representarão para você os vértices de uma região triangular. O que eu quero de vocês é calcule a área desta região triangular. Professor, a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Ah, é? Cadê a base? Cadê a altura? Então, em geometria analítica, você faz o seguinte. Calculou o determinante formado pelas coordenadas dos pontos. Se o determinante for 0, os pontos estão alinhados, não formam um triângulo. Se o determinante for positivo ou negativo, mas diferente de 0, os pontos representarão os vértices de uma região triangular. Como é que eu faço para calcular a área dessa região triangular? Tem fórmula, professor? Presta atenção na malandragem, presta atenção na vavalandragem. Basta você pegar o determinante calculado em módulo. Como assim módulo? Se o valor fosse negativo, eu iria ignorar o valor negativo, o sinal negativo. Então pega o determinante em módulo e, na verdade, divide o resultado por 2. Ou seja, vai pegar a metade do meu determinante. A metade de 24 é 12. Então você vai ter que a área desta região triangular vai ser igual a 12 unidades de área. Fechou até aí, gente? Tranquilinho? Beleza? Muito bem. Então esta foi a nossa segunda aula de Geometria Analítica. Não esqueça, se você não assistiu a primeira, assista a primeira, porque depois ela será fundamental para esta aula 2, para as aulas número 3, número 4 e assim por diante, todas as aulas desta playlist de Geometria Analítica feita especialmente para você. Ok? Muito bem, espero que você tenha aproveitado bastante. Gostaria de desejar um ótimo abraço para vocês, bons estudos para vocês todos aí e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.